Fala, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo em mais um domingo abençoado. Espero que seu dia tenha começado muito bem. Hoje o editorial está repleto de informações. Primeiro, a gente vai falar do Maduro. Fez uma convocação às pressas, chamou embaixadores num ato que, inclusive, teve críticas ao Bolsonaro. O Maduro chamou embaixadores para fazer ataques que atingiram o Bolsonaro também. E nós vamos falar sobre isso aqui com você. O FBI chegou à conclusão sobre o atentado do Donald Trump. Meu amigo, a conclusão vai te deixar de queixo caído. Você vai saber, enfim, pontos que você jamais imaginaria sobre o atentado contra o Donald Trump. Pois é, coisa tá tensa, meu irmão. E também vamos falar da justiça divina, né? Pois é, você viu daquela cena deplorável de ataque à fé cristã. Pois é, parece que as Olimpíadas de Paris estão indo muito mal. E a mão de Deus pesou contra a cidade das luzes. Você vai entender um pouquinho mais nesse editorial. Então, assim, a gente acorda num domingo de manhã. Estou gravando esse editorial para vocês, 6 horas da manhã agora. Então, deixa o like, curte, compartilha, manda para o maior número de pessoas o possível, tá? E não se esquece de se inscrever, isso é sempre importante. Bora começar? Vamos falar do Maduro? Pois é. Matéria da Folha de São Paulo. Horas antes da eleição, que já começa daqui a pouquinho, Maduro convoca embaixadores em ato. E esse ato, inclusive, com críticas a Bolsonaro. E aí a gente já começa a ver o desenho, né, que se faz por parte dessa eleição. O próprio Bolsonaro se manifestou sobre o desenho da eleição. Pois é, há poucas horas do início da votação para presidente na Venezuela, que se iniciará às 7 horas e 6 horas locais deste domingo, o ditador Nicolás Maduro convocou às pressas os embaixadores em Caracas para uma reunião que mais parecia um ato de campanha. Também convidada, participou do evento em Caracas a embaixadora do Brasil no país, Gilvânia Maria de Oliveira, que tem capitaneado a retomada das relações bilaterais sobre o governo Lula III após a fragilidade das relações na época de Jair Bolsonaro. O Bolsonaro chegou a se manifestar sobre as eleições na Venezuela. Bolsonaro falou o seguinte: o Maduro vai vencer. As eleições não serão justas, serão situações complexas e vai contar com vários aliados para chancelar o discurso. A gente acabou de ver uma eleição na Rússia que não foi justa e o Putin que está lá. A gente viu vários ditadores autoritários permanecendo no poder e com Maduro não vai ser diferente. Então o Bolsonaro já aposta que não vai acontecer nada, que o Maduro vai vencer as eleições e que o povo não pode se rebelar. E aí eu tenho que, entender que mais cedo ou mais tarde o povo venezuelano pode não suportar tanta pressão e, quem sabe, tomar as rédeas do poder. Como disse o Maduro, se ele perde, vai ter um banho de sangue. Mas, na verdade, quem vai perder se o Maduro ganhar é a própria Venezuela. Vamos lá. E a Cidade das Luzes? Cidade das Luzes, depois daquela palhaçada que fizeram com os cristãos, anoiteceu assim. Pois é, apagão geral. Quem fez essa publicação foi o Mário Frias. Apagão em Paris. A Cidade da Luz está em trevas. E as fotos mostram aqui que acabou a luz na cidade toda. A matéria do Conexão Política tratou do assunto também. Um dia após a abertura das Olimpíadas de 2024, Paris foi surpreendida por um apagão massivo na noite desse sábado. Vídeos e fotos compartilhados nas redes sociais mostram vários pontos da cidade completamente às escuras, um cenário incomum para o local que é conhecido como a Cidade da Luz. E aí, um outro editorial do Conexão Política publicou um meme, né? Um meme que faz muito sentido, né? Depois da pataquada que fizeram zombando dos cristãos, né? Agora
é a hora dos cristãos rirem, né? E fizeram um meme aí como se Jesus estivesse sabotando, né, as Olimpíadas em Paris. O apagão inesperado em Paris, ocorrido um dia após a abertura das Olimpíadas de 2024, já está gerando memes e críticas nas redes sociais. No X, antigo Twitter, uma das imagens mais virais faz referência a Jesus Cristo, mostrando o divino desligando a energia da cidade das luzes. E aí, pessoal, eu lembro até de alguns pontos, né? Você lembra quando o Titanic foi criado, que o pessoal, o arquiteto, né, o construtor, o engenheiro que construiu o Titanic, falei arquiteto, parece até que é um imóvel, né? O engenheiro que construiu o Titanic, ele falou que nem Deus derrubava o Titanic. Pois é, você viu o que virou o Titanic. Então, assim, com Deus não se brinca. Com Deus não se faz chacota. E sabe, a população, o mundo, está começando a ficar de saco cheio dessa gente que zomba de Deus. Tanto é que olha só essa matéria do Space Liberdade aqui. A Seaspire, patrocinadora das Olimpíadas, anuncia que retirará suas propagandas das Olimpíadas. Abre aspas. Ficamos chocados com a zombaria da última ceia durante as cerimônias de abertura das Olimpíadas de Paris. A Seaspire retirará nossa publicidade das Olimpíadas. O jornal Gazeta Brasil também reportou o tema, né? Olimpíadas de Paris perdem patrocinador após a apresentação de A Última Ceia. A cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de 2024, realizada na noite de sexta-feira em Paris, na França, foi marcada por uma mistura de cultura francesa e arte, considerada blasfêmia por muitos cristãos ao redor do mundo. O evento gerou controvérsia e levou pelo menos um patrocinador a retirar apoio. Espero que todos sigam a mesma postura, respeitando, né, um pouco mais os milhões de cristãos que existem no mundo todo. Pessoal, vamos falar do Donald Trump? Pois é, o FBI confirmou algo que você nunca deveria ter imaginado. Então, assim, é tão chocante, mas é tão chocante a descoberta do FBI que eu tenho certeza absoluta, que você vai cair da cadeira. Então, senta na cadeira, fica tranquilo, porque você vai descobrir. O FBI descobriu que o Donald Trump foi atingido por uma bala no atentado. Pois é, parece piada, mas essa é a instituição que dizem mais inteligente do mundo. Quase 2 semanas após a tentativa de assassinato do ex-presidente americano Donald Trump, o FBI confirmou nesta sexta-feira que foi de fato uma bala que atingiu o candidato republicano, esclarecendo relatos conflitantes sobre o que causou os ferimentos na sua orelha, depois que um atirador abriu fogo em um comício na Pensilvânia. Gente, só levou 2 semanas para o FBI compreender e entender que foi uma bala que passou na orelha do Donald Trump, que não foi ketchup, igual a turma lá gosta de fazer referência. Mas assim, precisava de 2 semanas para constatar que foi uma bala que acertou o ouvido do Donald Trump, que acertou um apoiador do Donald Trump que estava pouco à frente e que morreu com tiro. Pelo amor de Deus. Sabe, muita coisa está me fazendo rever alguns conceitos. A gente tem uma síndrome de vira-lata, né? Que os nossos policiais são piores, Estados Unidos é primeiro mundo, Paris é uma maravilha e nós somos vira-latas que não temos nada. Então, assim, eles são bons e nós somos o terceiro mundo, a rapa do tacho do que há de pior no mundo. Mentira, gente, mentira. Eu vou te falar que depois que as redes sociais surgiram, essas ficções que eles inventam pra gente estão caindo tudo por terra. Cá entre nós, a gente sabe muito bem que todo lugar tem seus pontos positivos e negativos,
todos os lugares, sabe, não podem ser glamorizados. Eu, por exemplo, quando eu fiz o meu curso na Harvard, eu imaginava, é uma instituição séria, um dos melhores, meu Deus, um dos melhores centros de ensino do mundo. Caiu por terra, gente. Hoje isso não vale de nada. Só mais um grupo de esquerdista que fica lá com reitores antissemitas. É isso. Então, assim, sinceramente, a gente começa a entender um pouco mais e começa a entender, não, vamos largar dessa síndrome de vira-lata um pouquinho, vamos entender uma coisa, nós somos brasileiros, não desistimos nunca, somos patriotas mesmo e acreditamos no nosso país. E sabe, esse discursinho do pessoal aí não me convence mais não, literalmente não convence nem um pouquinho. Então, depois de 2 semanas, a gente começa a entender que o sistema é bruto, o sistema é pesado, seja lá ou seja aqui. Ou seja, a direita não agrada o sistema. E como eu não gosto do sistema, prefiro ficar do lado da direita. Vamos entender um pouco mais também sobre o discursinho woke deles? Pois é, o Emílio Surita foi alvo, né? Foi vítima, até na minha visão, de um ataque coordenado da esquerda sobre um vídeo, que eu até cheguei a postar o vídeo aqui para vocês, e eles dizem que é um vídeo totalmente homofóbico, então ele foi alvo de ataques. Nada disso, nada disso. Dá uma olhada aqui no que o Emílio Surita falou depois, foi uma publicação da Bia Kicis, que escreveu o seguinte: a sociedade vive sob o domínio do progressismo. Dá uma olhada no que o Emílio Surita falou aqui. Republicação do Mário Frias. Acontecendo agora é que a gente está vivendo já há muitos anos sob o domínio do progressismo. Porque os progressistas, você que está me ouvindo aqui pelo rádio, ou estiver assistindo pela televisão, você pode perceber que a gente tem um tripé da nossa sociedade, das nossas famílias, do que a gente vê. O que é o quê? É a religião, é a família e a propriedade. Eles começaram na escola, muito tempo atrás. Sim. Então eles vão na escola, por isso que a gente tem essas dúvidas em relação a isso. Por quê? Porque a primeira coisa que eles destroem é a família. Sim. Então a família moderna, a família com 300 trisal, não sei o quê, ele acaba com a família. Sim. Depois ele acaba com a sua fé, a religião. Então você fala, para que religião? Eu não preciso de religião. Sim. Até que ele destrói a sua propriedade privada, que é onde eles chegarão lá. Que é basicamente isso que acontece. Então você já não tem mais os valores da sua família, você não tem mais fé, porque você não tem mais religião, você não tem, até você perder a sua propriedade privada. É aí que mora a graça da coisa. Porque aí o domínio é todo deles. Aí eles põem uma estátua maravilhosa de um homem ou de um índio ou alguma coisa assim. E tchau, pessoal. E você tem que cultuar. E você tem que cultuar. Então a gente tem essas dúvidas justamente por isso, porque a gente está vivendo nesse mundo maluco do progressismo. Que está... E bota mundo maluco do progressismo mesmo. Agora, teve uma coisa que o Pavinato fez sobre o Emílio Surita que me agradou, que eu gostei pra caramba, tá? Gostei pra caramba mesmo. Porque assim, a esquerda, ela tem uma característica. A gente pode reclamar de muitas coisas da esquerda, mas a esquerda, ela é unida, tá? Então vamos pegar, por exemplo, até o 38 fala isso, vamos pegar, por exemplo, o Lula. O Lula encarou a prisão e disse para os seus aliados e amigos: não me abandonem, porque eu vou ter ajuda, eu vou reverter, e quando eu reverter eu vou limpar a barra de vocês todos. Então, um ajudou o outro e hoje você está vendo todo mundo, aquela galera da corrupção, voltando aí na maior, né? Outra questão, se você olhar os canais dos influenciadores de esquerda, cara, é o tempo todo, um influenciador falando: olha, segue o canal do outro também, ajuda o canal do outro a crescer o tempo todo. Enquanto o que eu vejo na direita é ataques e mais ataques e mais ataques de uns para com os outros. Agora o alvo da vez é o Pablo Marçal, junto à turma do MBL, junto à turma do Bolsonaro, e tá todo mundo detonando o Pablo Marçal. O Pavinato
fez aquilo que eu acho interessante. Ele saiu em defesa do Emílio Zurito. O Emílio Zurito é um cara claramente de direita. E aí é onde entra o ponto interessante, tá? Muito interessante. O Emílio Zurita precisa da defesa justamente da direita nessa hora. E aí, como tem lugar de fala, o Pavinato fez um videozinho, né? Bora lá. Olá, muito boa tarde. Eu estou aqui abrindo esse programa hoje bem marotamente, bem gostosamente, bem de uma maneira marota, aqui do estilo Caetano Veloso, esse estilo que vocês sabem qual é a emissora, com essas pessoas maravilhosas aqui, meu amor. Olha, essas pessoas maravilhosas que vou comentar essa notícia aqui do telão para vocês, bem soltinho, bem maestro. Né, as informações, olha que coisa maravilhosa, eu não sei se é muita tecnologia, mas é muita coisa maravilhosa. Que hoje eu vou dar um show de informação para vocês. Eu tô prometendo que eu vou dar. E é o seguinte, Piotr, desculpa, eu vou ficar na sua frente. Tô adorando fazer isso. Eu poderia fazer isso todo dia. Se não fosse o meu mau condicionamento físico, eu vou estar suando igual um porco. Desculpa, eu bati a mão na tela do Augusto Nunes. Paula Leal está linda, Paula Leal. Antes de eu dar a notícia, os comentários para vocês, eu tenho uma coisa muito especial a dizer. Não sei se você entendeu, mas ele imitou o que o Zurita fez aqui. O Emílio Zurita, que foi cancelado, e vai responder por processo criminal. E se brincar, acontece igual o Luciano Hang e vai pegar condenação à cadeia. O Emílio Zurita fez esses trejeitos brincando sobre a forma do progressismo das notícias. Vão processar o Pavinato também por homofobia? Ele é gay. Ele é homossexual. O Pavinato tem lugar de fala. E ele fez isso aqui, ironizando, para defender o Emílio Zurita. Parabéns para o Pavinato, que fez a defesa de alguém que, nesse caso, precisava ser defendido. Vamos lá. Vamos falar agora do Caio Coppola. Vocês devem estar sabendo que o Caio Coppola participa aí de um programa de debate na CNN e ele fez um comentário sobre a negativa da PGR em que o Bolsonaro possa ter acesso às delações premiadas do Mauro Cid. E olha, para quem é da área do direito e para quem não é, fica fácil de entender. Acompanhe aqui comigo, só para você entender. Coppola, Bolsonaro deveria mesmo ter acesso a esta delação de Mauro Cid? Olá, Basília. Olá, doutor Zé Eduardo. Saudações à nossa audiência. Bom, será que o Bolsonaro deveria ter acesso total e irrestrito ao depoimento e às provas que supostamente o incriminam? Será que os pedidos da sua defesa, todos eles indeferidos pelo ministro Alexandre de Moraes, não estão aí fundamentados naquele princípio do contraditório, no princípio da ampla defesa e aí de uma forma mais abrangente, no princípio do devido processo legal? Bom, segundo o novo normal praticado nos altos tribunais, parece que isso não depende mais da lei, mas sim da sua interpretação atualizada. Vejamos então como os ilustres magistrados do Supremo Tribunal Federal lidaram com um pedido similar recentíssimo, formulado pela defesa de outro ex-presidente e amplamente noticiado pela imprensa. Poder 360, 26 de agosto de 2020. STF concede a Lula amplo acesso à delação de Palocci. Ministros citam direito de defesa. Vamos lá. Vocês percebem aqui que sempre são dois pesos e duas medidas. O Lula teve todo o acesso à delação do Palocci. O Bolsonaro não pode. Então, assim, a lei, né, nos assusta quando é cumprida hoje em dia. Quando um juiz, quando um magistrado, principalmente das altas cortes, toma uma decisão com base na lei, a gente comemora. Numa democracia isso é normal? Né? Não é normal. Então, Caio Coppola é jurista, acertou em cheio aqui ao expor seus pontos de vista de que seria o mínimo a se observar o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. Certo? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso editorial. Muito obrigado por ter ficado até o final. A gente volta. Provavelmente, quero ver se a gente traz mais conteúdo sobre a eleição na Venezuela que está rolando hoje ainda.
Bom, abraço, fica com Deus e até o próximo editorial.